Queridos irmãos dos dois planos de vida, boa noite, sejamos todos bem-vindos a essa casa do Dr. Bezerra de Menezes, esse oásis de paz, essa escola onde nós aprendemos a cada dia, a cada palestra, a cada reflexão, sermos um pouquinho melhores. E hoje, dando continuidade aos 160 anos de divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa irmã Carla vai falar sobre pedir e obtereis. Mas para a gente se harmonizar, nós vamos ler do livro Vinha de Luz, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 35, que pedes? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Lucas, capítulo 12, versículo 20. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações inéditas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração, que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia assim, cautelosamente, o plano de teus desejos. Que pedes a vida? Não te esqueças de que, talvez, nessa noite, pedirá ao Senhor a tua alma. Vamos fazer a nossa prece. Abrir o nosso coração, deixar que flua essa energia maravilhosa que nós estamos usufruindo desta casa, que nos acolhe com tanto carinho, com tanta bondade. Amigo Jesus, amigo incondicional de todas as horas, como eternos pedintes que somos, Senhor, te pedimos mais uma vez paciência, amorosidade, para que nessa noite, Senhor, em que vamos estudar mais um pouco do teu Evangelho, que nossos corações estejam atentos às lições dessa noite. Mas mais do que isso, Senhor, que possamos praticar, vivenciar o teu Evangelho enquanto aqui estamos. Por isso, Jesus, gratidão. Gratidão por termos tido esse bom ânimo de sair com essa chuva de nossos lares e vir aqui deixar que a flor do Evangelho possa ser plantada em nossos corações. Gratidão, Senhor. Gratidão pela lição de hoje, que com certeza vai tocar os nossos corações. Sendo assim, Senhor, rogamos a tua amorosidade, doce Rabi da Galileia. Se conosco e fortalece-nos sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa carta, então, que venha trazer para nós pedir e obtereis. Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite. Boa noite. O capítulo é o capítulo 27, mas eu vou começá-lo com alguns esclarecimentos, com algumas notas. E uma dessas notas que tocou muito meu coração, achei muito bonito,
Ela é intitulada Alegria da Prece. E nos diz assim: vinde vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm nos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para nos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós, não mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. É uma parte da mensagem que vem nos chamar a atenção para a maravilha que é a prece, que é esse contato, essa oportunidade, né, de abrir o nosso coração e conversar com o nosso Criador. E pensando na prece, nesse orvalho divino, é que a gente vai iniciar a reflexão com uma pergunta que, na verdade, está no Livro dos Espíritos, na parte que fala das leis morais e que fala exatamente sobre a lei de adoração. Kardec questionou a espiritualidade. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus... Desculpa que eu falei a resposta antes da pergunta. A pergunta é: qual é o caráter geral da prece? Afinal, por que nós oramos? Qual que é a nossa intenção, ou qual deveria ser a nossa intenção, quando a gente busca essa conexão com o nosso Criador? E a espiritualidade, sabiamente, respondeu: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunhão com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Pedir é um grifo meu, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, vem nos falar justamente sobre essa questão, sobre o pedir, né? Intitulado Pedir e Obtereis. E o capítulo vem nos trazendo algumas passagens relatadas pelos evangelistas, das falas, dos acontecimentos, né, à época de Jesus. E, por si só, essas passagens, sem muitas explicações, vamos dizer, como o Evangelho nos traz, que o Evangelho traz uma passagem e a espiritualidade vem esclarecendo, abrindo o nosso entendimento. Mas essas passagens que são relatadas nesse capítulo, elas por si só, eu já achei elas assim, extremamente esclarecedoras. A primeira nos diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando orardes, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechai a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então pensem bem, porque era um costume daquela época, né? As pessoas orarem nas esquinas, nas ruas, para chamar a atenção para aquela exibição, né, da sua fé, né, da sua oração, da sua comunhão com o Pai. Mas o que é que mais importa, em verdade, quando a gente estabelece essa comunhão, essa comunicação com o Pai? Aquilo que é relatado, né? Orar em secreto, porque o Pai do céu em secreto sabe, né, de tudo o que se passa. Então, aquele que quer a recompensa, né, do olhar humano, ele já teve a sua recompensa naquele ato de exibição. Mas não deve ser esse, né, o nosso intento. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos
torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Registrado no Evangelho de Mateus. Então, é uma orientação simples, eu acho bastante direta, para como que deveria ser a nossa prece, a nossa conversa com Deus. Como é que nós devemos, orar, não procurar se colocar em evidência, não nos preocuparmos com a quantidade, com as belezas das palavras, porque muitas vezes a gente tem essa preocupação, eu não sei falar bonito. Mas a intenção não é falar bonito, é falar o que vai no coração, é falar do sentimento. Então, a gente precisa exercitar isso. É claro que na casa espírita tem uma diferença, que a gente faz isso nas nossas reuniões, faz aqui na frente, as pessoas às vezes se sentem acanhadas. Mas isso, vagarosamente, lentamente, vai se tornando mais natural, porque deveria ser a nossa preocupação o que é que eu quero conversar com Deus, com o meu Criador, com o meu Pai. Então, essa deveria ser a nossa premissa na hora da oração. E aí, mais umas coisas, que é muito importante na hora da prece, que a gente perdoe aqueles com quem tenhamos alguma dificuldade, algum desentendimento, porque a prece daquele coração que perdoa, daquele que sabe, perdoar, ela é mais agradável a Deus. E que procuremos examinar, quando estamos orando, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, sem se preocupar com o outro, porque é muito comum para nós. A gente às vezes está lendo uma obra, está lendo uma mensagem maravilhosa, assim, nossa, isso aqui está direitinho fulano, nossa, isso aqui é a cara de fulano. Mas é para nós, porque se eu abrir a página, se eu estudei, se eu li, é porque é para mim, é o meu momento, e a gente tem que tirar dali algo para nós, porque nós todos estamos basicamente no mesmo patamar evolutivo, então as lições são para nós. O mestre, como o remédio é para o doente. Então, se Jesus é esse remédio, esse bálsamo, nós estamos assim necessitados desse bálsamo. E Kardec fez uma outra pergunta que é bastante esclarecedora, porque talvez a gente pense, mas por que eu vou rezar? Se Deus já sabe das minhas necessidades, já me conhece profundamente, por que eu tenho necessidade de rezar? Então, Kardec perguntou se a prece é agradável a Deus. E a resposta, eu acho ela extremamente rica. A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível a que se pode ler, por bela que seja, se a lê-se mais com os lábios do que com o pensamento. Então, é o que vai realmente no nosso coração, é o que a gente está sentindo. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Mas isso também é natural. À medida que a gente se coloca nessa comunhão com Deus, nesse contato mais íntimo com Deus, e que a gente consegue abrir o coração, falar dos nossos sentimentos, das nossas dificuldades, esse ato sincero de arrependimento, ele vem, porque a nossa consciência vai nos mostrando aquilo em que precisamos modificar e aquilo em que podemos ser melhores, para que, vagarosamente, esse arrependimento e essa verdadeira humildade nos venha. Porque às vezes a gente acha que é humilde, a gente acha que é bom, mas será que somos, que já adquirimos essas virtudes, Acho que ainda temos muito a caminhar. E Jesus continua a nos ensinar. Quando vos apresentardes para orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está no céu, também não vos perdoará os pecados. E é interessante que essa é uma condição até do próprio Pai Nosso, Perdoa as nossas ofensas,
ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Mas por que, né, chamar a atenção para essa questão do perdão? Porque é para nós ainda uma dificuldade. Ainda tem outra questão. Nós sabemos o quanto o rancor, o ódio, essas questões nos fazem mal. O quanto isso intoxica, vamos dizer assim, a nossa alma. Então, é muito importante, né, para que a gente consiga realmente se elevar, se aproximar do nosso Pai, que a gente, né, deixe esse peso de lado, né, e o ódio, o rancor. Isso é algo que, se nós carregarmos, tem uma dinâmica na evangelização que é como se a gente carregasse batata podre. Alguém já sentiu o cheiro de batata podre? É incrível como uma coisa assim tão inocente, quando apodrece, tem um cheiro muito desagradável. Então, na dinâmica, a gente põe a batata dentro de uma sacola, a criança não sabe o que tem ali, ela fica carregando para lá e para cá. E depois ela vai pensar, gente, por que eu estou carregando isso aqui? Então, o rancor, o ódio é isso para quê que a gente carrega? Se sabemos o quanto, né, nos faz mal, e sabendo também que isso nos distancia do nosso Pai. O Pai é todo com compaixão, pelo amor, mas nós precisamos, né, buscar essa correção, né? Precisamos orar, né? Ao orar, nos avaliar, perdoar, deixar a nossa alma mais leve. E Jesus nos apresenta, então, um exemplo. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, é um exemplo simples, se nós formos olhar simplesmente a questão da oração, né? É um momento mais interior do que exterior, né? É um momento totalmente interior, a gente com Deus. Então, a preocupação maior deve ser nós mesmos, o nosso proceder, o nosso modo de agir, né, com relação ao outro, sem se preocupar, né, com o que o outro faz ou com o que o outro pensa, e sem nos elevar, sem nos achar melhores do que ninguém, reconhecendo, na verdade, que somos ainda pecadores, né, nesse sentido aqui, somos ainda, temos ainda dificuldades, limitações que nós queremos e precisamos superar, não é? As passagens são muito claras, e ler cada uma delas é possibilitar que estes exemplos nos toquem e nos ajude a nos melhorar a cada dia, como a gente já falou no início, porque isso é uma tarefa que nós precisamos realizar. E é interessante que o contato com o Evangelho, eu acho que ele nos possibilita isso, porque é importante estudarmos todas as obras básicas, mas pensando, eu acho que o Evangelho tem que ser aquela obra assim, de cabeceira, para todo dia a gente abrir uma páginazinha de relembrar de coisas que já estão aí para nós, né? No Evangelho segundo o Espiritismo há 160 anos. E nós ainda nos surpreendemos, às vezes, com as suas mensagens, com os alertas, né, que ele nos traz. Mas, né, graças a Deus, nós temos o costume de orar. Mas será que realmente Deus ouve as nossas preces? Eu acho que a gente ainda se questiona, eu acho que Deus não está me ouvindo. É tanta provação, tanta dificuldade, eu acho que Deus não está ouvindo as minhas preces. Então, eu acho que nós, espíritos, já temos um conhecimento assim, um pouco mais amplo a respeito de tudo isso, mas eu acho que as pessoas, de um modo geral, têm essa dúvida. Mas será que as minhas preces estão valendo? Será que elas estão realmente sendo atendidas, pelo menos ouvidas? E aí,
Jesus nos fala, registrado lá no Evangelho de Marcos: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Mas aí eu estava lendo, né, que a gente pontua uma passagem, né, e eu li o que veio antes dessa passagem. E eu achei assim, extremamente interessante, viu, você? Porque olha o que veio antes dessa passagem, deve saber, né? Em verdade vos declaro, tudo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se ele não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, ele obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede, que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Mas concedido vos será quando essa fé verdadeira, essa fé que remove montanha, também já fizer parte, né, da nossa vida, porque nós ainda duvidamos muito. Mesmo conhecedores da vontade, da sabedoria de Deus, nós ainda duvidamos. Então, tudo nos será concedido. Mas aí nós vamos fazer algumas considerações, porque se tudo que eu peço me será concedido, uai, tem umas coisas que estão na lista que eu pedi, até hoje não chegou. E aí? Né? Por que será? E Kardec perguntou: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar esse curso? Porque a gente às vezes pede, a gente está com dificuldade, com sofrimento, a gente pede que, meu Deus, me livra desse negócio, não aguento mais. A gente às vezes não pede, a gente pede de uma maneira que talvez não seja adequada, né? Então, será, né, que realmente essas preces que nós fazemos, elas podem nos ajudar, podem mudar o rumo aí das coisas? E aí, vamos ver o que nos diz. Vossas provas estão nas mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. Então, tem coisas que, pela lei de causa e efeito, pela cobrança que a nossa própria consciência nos faz, nós vamos ter sim que suportar. Nós vamos ter sim que passar. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar com coragem. Então, isso aí é algo primordial. Que nós peçamos a Deus essa força, essa coragem, essa fé de suportar, né, com coragem e sem blasfêmia, sem reclamações excessivas, porque isso também não resolverá os nossos problemas. Então, elas nos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. E continua a nos dizer: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Então, Deus não derroga as suas próprias leis. Então, a lei de causa e efeito, ela é soberana no universo, né? A gente sempre vai sofrer as consequências dos nossos atos. Isso é lei da física, né? Toda ação, uma reação, é lei da vida, né? Mas o nosso pedir, às vezes, pode ser perigoso, porque aquilo que a gente pensa que vai ser muito bom, que vai me ajudar, pode ser, na verdade, a nossa ruína. Então, até o nosso pedir tem que ser cauteloso, né? Porque do ponto de vista que nós enxergamos a vida aqui, nesse momento, a gente não consegue abarcar tudo, todo o nosso passado, todas as nossas necessidades. Então, a gente tem sim que ter aquela fé lá, que transporta a montanha, para pedir com fé, mas também pedir essa coragem, né? Para encarar. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido pelo que pecou. E aqui eu gosto muito de frisar que a palavra punido, quando a gente pega o
dicionário, ela não quer dizer, eu não tenho lugar de dirigir aqui, apenas punição, castigo. Ela é oportunidade de refazer, é a oportunidade de conserto também. Então, não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor. Quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Isso aqui que eu acho muito interessante. Porque quando a gente pede uma coisa para Deus, a gente quer que aquele negócio se materialize ali. Deus me manda um sinal, a gente quer uma coisa muito concreta. Só que, a maioria das vezes, as coisas nos chegam sutilmente. Uma oportunidade, uma nova amizade, um novo emprego. São tantas coisas que podem nos acontecer, que é o Pai atendendo a nossa prece. Só de uma forma tão sutil, que talvez só bem depois, só mais à frente, é que a gente vai compreender. Se tivesse acontecido isso, não teria sido bom. Isso aconteceu, foi proveitoso. Eu aprendi, eu ganhei com isso. Então a gente tem que ter essa fé, né? E de onde eu estava? Frequentemente, ou o mais frequentemente, ele nos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Mas aí acontece uma coisa às vezes a gente tem aquela ideia para sair do embaraço. Graças a Deus, não, eu fui brilhante, achei a solução. Mas essa solução, muitas vezes, são os anjos, né, os espíritos amigos, nosso anjo guardião, que está ali, nos auxiliando, nos soprando, né, ideias, inspiração para o nosso caminhar, para que ele seja o mais acertado possível. Só que tem uma coisa que está na nossa mão, né? Essa sintonia. Porque para ouvir boas inspirações, para termos bons pensamentos, a nossa sintonia precisa ser boa. Então a gente precisa de uma constância maior, né? Nas orações, nas preces, na elevação do pensamento, seja lá qual forma você achar que seja melhor para você. Uma boa música, um momento de meditação, de, vamos dizer assim, de apreciar, né, a natureza. A gente precisa buscar esse nosso modo de conexão para assim recebermos as boas vibrações, as boas orientações de tantos espíritos que estão assim próximos de nós, dispostos a nos ajudar, mas que às vezes não conseguem uma fresta ali para chegar, porque nós dificultamos esse acesso, né? Então, tem leis que realmente são imutáveis, há provas, né, que nós precisamos enfrentar, mas o modo como enfrentamos faz diferença. A gente precisa buscar um olhar e retirar de cada dificuldade, de cada situação, mesmo das situações boas, não só das que nós consideramos ruins, algo para o nosso crescimento. Deus sabe melhor do que nós necessitamos. E a gente, se formos assim, dar um exemplo, né? Deus sabe bem do que precisamos e nos dá o que precisamos. Nós que somos pais ainda imperfeitos, a gente atende a todos os pedidos dos nossos filhos? Tudo que ele pede, a gente dá? Ou a gente pode dar? Nós, com a nossa maturidade, mesmo que ainda incompreendida, nós sabemos. Não, este não é o momento. Isso não é o melhor agora. Então, pensem em Deus, um Pai justo e bom. Se não vai nos dar, sim, aquilo que precisamos, mas no momento adequado, né? Deus nos socorre quando a Ele nos dirigimos com confiança. Nos dá coragem, paciência e os meios para que, com os nossos próprios esforços, possamos superar as dificuldades. Porque o esforço tem que ser nosso. Quem precisa caminhar, ele precisa dar os passos. Nós não somos marionetes na mão, né, do Criador. Nós temos livre-arbítrio, temos a liberdade de escolhas, mas não podemos esquecer jamais, né, que a cada ação, uma reação, a cada um segundo as suas obras. As nossas escolhas têm consequências. Por isso,
É preciso pensar antes, né, de fazermos as escolhas. Ajuda-te e o céu te ajudará. Se eu ficar sentado, reclamando, culpando as situações, Deus, a família, o vizinho, o meu patrão, pelas coisas que acontecem, as coisas vão se solucionar, as coisas vão se resolver. Não vão. Nós precisamos dar o primeiro passo. Quantas vezes, quando Jesus, em contato, né, com aqueles que o buscavam, né, perguntava: o que você quer que eu faça? Né? Então, a gente precisa saber o que a gente quer e nos mover nesse sentido. É preciso iniciativa, ação, movimento de nossa parte, porque nós somos os autores da nossa evolução e precisamos caminhar. A gente sabe que o apoio jamais nos faltou e jamais nos faltará, mas essa responsabilidade é nossa. Mas como é a minha, como é que a sua prece, a nossa prece, poderá alcançar alguém que se encontra distante? Talvez já desencarnado? Será que realmente a nossa prece vai alcançar a todos? E como é que isso se dá? Como é esse processo? E a explicação que Kardec trouxe, ela é tão perfeita, e eu acho ela tão assim, fácil da gente compreender, que eu quis compartilhar com vocês. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, né, no momento da prece, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Então, todos nós, mergulhados no fluido universal. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é um veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, olha que incrível, né? A vontade impulsiona esse fluido que não tem barreira. A nossa atmosfera não é barreira para ele. Ele se estende ao infinito. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, é incrível pensar na força do nosso pensamento, no que podemos realizar com o nosso pensamento, com as nossas preces. Eu acho assim uma coisa incrível, é incrível pensar nisso. E ele continua: a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, entre encarnados e desencarnados, entre nós desencarnados, quantos casos a gente não ouviu falar da pessoa que às vezes pensou em alguém, aquele alguém te liga naquele momento. Aconteceu comigo essa semana. Pensei em uma pessoa, saí à rua, encontrei com ela. Então, é o nosso pensamento, a força que ele tem e que a gente precisa aprender a usar de maneira positiva, né? De maneira, como eu vou dizer, mais proativa. Porque ele, né, não tem limites o seu alcance. E é interessante pensar também, gente, que não é uma coisa como mística, não é nada sobrenatural. É lei da vida, da física, lei de Deus, lei natural, e que a gente precisa, à medida que compreendemos melhor, nos utilizar melhor desses recursos. Leis sábias e justas que a todos envolvem, a todos alcançam. Leis que nos possibilitam fazer o bem até por aqueles que nós não conhecemos, aqueles que sofrem às vezes à distância. A gente vê as notícias de guerra, são países em crises, em dificuldades enormes. O que eu posso fazer aqui, de onde eu estou? Quantas vezes nós somos convidados, né, então, à oração pelos nossos líderes, né, mundiais,
por esses povos que sofrem, é unir as nossas forças e enviar, né, para o universo, vamos dizer assim, essa prece, que quando ela é feita com sentimento, né, com sinceridade, ela vai alcançar sim. E aí, eu quis trazer um relato que, desde a primeira vez que nós estudamos aqui no grupo de estudo, Céu e Inferno, eu achei o livro incrível, pelos relatos que ele nos traz. E, em muitos casos, ele nos demonstra, pelas comunicações que o grupo, né, de estudos que Allan Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos, realizava, as comunicações que vinham esclareciam muito sobre o efeito da prece. Esse capítulo trata especificamente de criminosos arrependidos. E esse, quando se manifestou, falou assim: eu vos agradeço pelo objetivo que me fizeste entrever, objetivo glorioso, ao qual sei que chegarei quando estiver purificado. Sofro muito, e entretanto, parece-me que os meus sofrimentos diminuem. Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminua, porque se habitua com ela pouco a pouco. Então ele já havia sofrido tanto que ele já estava acostumado com a dor. Ele não estava acreditando que a dor estava diminuindo. Não. Compreendo que as vossas boas preces aumentaram as minhas forças, e se as minhas dores são as mesmas, minha força sendo maior, sofro menos. Então era a repercussão da oração para aquele espírito. Meu pensamento se transfere para a minha última existência, sobre as faltas que evitaria se soubesse orar. Então, olha que importante. Já levou ele a reflexões, ao que ele havia feito na última existência. Hoje compreendo a eficácia da prece, compreendo a força dessas mulheres honestas e piedosas, fracas segundo a carne, mas fortes pela fé. Compreendo esse mistério que os pseudo-sábios da terra não compreendem. Prece. Só esta palavra excita a risada de espíritos fortes. Eu os espero no mundo, e quando o véu que lhes oculta a verdade se rasgar para eles, ao seu turno virão se prosternar aos pés do Eterno, que desconhecem, e ficarão felizes em se humilharem para se isentarem de seus pecados e seus crimes. Compreenderão a virtude da prece. Aí diz, orar é amar é orar. Então eles amarão o Senhor. E no final ele fala assim, deixa eu ver onde que eu posso pegar. Não tem jeito. E lhe dirão em suas preces de amor e de reconhecimento. E de reconhecimento, e regenerados pelo sofrimento, porque deverão sofrer, pedirão como eu para ter a força de expiar e de sofrer. E quando terão cessado de sofrer, orarão para agradecer ao Senhor pelo perdão que mereceram por sua submissão e resignação. Oremos, irmãos, para me fortificar mais. Então ele pedia que o grupo continuasse a orar por ele, para que ele pudesse se fortificar e continuar ali. A sua fase, aquela que ele estava passando. Então, nós vamos conhecer vários relatos de vários espíritos agradecendo por todos aqueles que oraram por eles e pelo refrigério que eles sentiram ao receberem essas preces. Então, vamos lá. Tem um item aqui bastante interessante que também fala que pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, se nós, pela nossa prece, já atraímos para nós o concurso dos bons espíritos a nos sustentar, a nos auxiliar, já é algo extremamente positivo, porque os espíritos, durante o decorrer do capítulo, ele nos explica, os espíritos explicam que, às vezes, a gente fica muito preocupado com a nossa encarnação passada, o que eu fui, o que eu fiz, mas se as nossas preces nos auxiliarem
para que nós deslizemos nessa atual encarnação o menos possível, já é algo extremamente positivo a nos auxiliar nessa caminhada, porque nós já vimos que as provas pelas quais precisamos passar, né, nós vamos passar. Mas será que nós estamos dispostos a nos endividar mais? Então, se esses espíritos bons vierem ao nosso concurso, já nos auxiliando a não derrapar, a errar o menos possível, já vai ser algo positivo para a nossa caminhada. E, né, a gente sabe nos desviar, né, de erros, de equívocos que também, né, nos comprometem mais a caminhada. Pela prece, nos munimos dos recursos para vencermos as tentações, né? Porque nós somos espíritos, né? Somos seres que estamos utilizando desse corpo de carne, e quando na carne, muitas vezes, nós nos deixamos envolver muito pela matéria. Nós, às vezes, nos comportamos como Marta, às vezes como Maria, e muitas vezes mais como Marta, né? Nos, vamos dizer assim, apoquentando, nos distraindo com as coisas meramente materiais, enquanto que realmente importa, né? Não é a matéria. Somos nós, como espíritos, aquilo que eu estou fazendo para o meu engrandecimento moral. Será que eu estou focado nisso? Será que eu tenho foco, na verdade? Então, a gente precisa, né, se questionar, refletir e buscar, né, esse foco naquilo que realmente importa, né? Porque Jesus disse, né, para Marta, Maria está preocupada com o que realmente importa, aquilo que não lhe será tirado. Então, se o material nos for tirado, o que vai sobrar? A gente vai levar na nossa bagagem algo consistente, algo que nós vamos ter orgulho, né, vamos dizer assim, de abrir a nossa bagagem do lado de lá e, né, mostrar para todos. Então, esse deve ser o nosso cuidado, né? A prece deve ser proferida com simplicidade e clareza para assim tocar os corações e irmaná-los em um único sentimento. Eles tratam desse assunto quando no capítulo 27 vem nos falar a respeito de preces ininteligíveis. Então, uma prece, para que ela toque o coração, ela precisa ser compreendida por quem a ouve. Se eu estivesse aqui na frente falando russo, será que eu alcançaria algum de vocês? Então, é preciso que ela, na sua simplicidade, na sua singeleza, ela consiga alcançar o coração, ela precisa ser compreendida, para que realmente ela crie esse sentimento, irmane os nossos sentimentos, né, no mesmo pensamento. Esse exemplo é a oração que o Cristo nos ensinou, de falar de prece simples, de prece que diz aquilo que nós gostaríamos mesmo, né? Como foi o acontecimento, né? Eles estavam reunidos e pediram para Jesus, ensina-nos então a orar, né? E Jesus ensinou o Pai Nosso uma oração clara em tudo que diz, na sua profundidade, na sua grandeza, simples, porque todos nós a compreendemos e assim ela cumpre, vamos dizer assim, um papel como uma oração que pode, né, realmente nos abrir, nos conectar com o Pai. Então, que a cada dia, a cada noite, a cada instante, nós possamos nos recolher na nossa intimidade e render graças pela oportunidade diária do recomeço. Porque é interessante pensar que todos os dias, quando a gente acorda, a gente abre os olhos, Deus nos dá uma nova oportunidade. Né? Tem aquele caso que foi dormir, né? E pensou, nossa, colhi muito, tem que construir um celeiro para armazenar tudo, e ele não sabia que aquela noite ele seria chamado. Então, se nós, hoje, abrimos mais uma vez os olhos da carne, é Deus abrindo as portas de novas oportunidades para cada um de nós. Cada um tem lá o seu costume, né? Tem pessoas que, ao levantar, não saem da cama sem a sua oração. Há os que, ao dormir, preferem orar. E é importante porque a gente precisa, vamos dizer assim, nos resguardar, né? Para que durante o nosso sono, o nosso espírito possa ir para lugares
bons, de aprendizado, de comunhão, de visita aos nossos entes queridos, que a gente sabe que acontece durante o sono. Mas será que a oração, ela só pode ser feita nesse ou naquele momento? É só quando eu acordo? É só quando eu deito? A todo momento nós podemos sim buscar essa conexão com o Pai, até o momento que a nossa vida será uma oração constante, né? Porque tem coisas que nos chamam a atenção em pessoas diferentes, isso vai repercutir de maneira diferente, mas aquele que quando vê uma bela paisagem, pensa, nossa, Deus é muito bom, criou coisas tão belas para nós. Aquele que ao ver uma criança, uma coisa assim incrível, né? A maternidade, um bebê que chega, uma nova vida, uma nova oportunidade, uma bênção. E a gente vê naquilo Deus ali presente, aquele que vê Deus no seu irmão que está na rua, alcoolizado, às vezes drogado, pedindo roupa, pedindo pão, pedindo o que quer que seja, e é aquele que consegue ver nesse o seu irmão e agradecer a Deus pela oportunidade que às vezes nos chega de orientar, de auxiliar. Então, nós podemos sim ver Deus em tudo. Eu acho que nós precisamos somente nos abrir para isso, porque mesmo que às vezes nós considerarmos como algo negativo, algo que não é bom, é sempre para nós oportunidade de fazer melhor, de auxiliar, de ser útil, né, aqui neste mundo. Mas quando orarmos, né, já que a oração ela pode ter 3 finalidades, né, que é adorar, agradecer, pedir. Quando fizermos os nossos pedidos, que seja com humildade, cientes de que o Pai sabe de nossas reais necessidades e rogando sempre forças para caminharmos, superando as nossas dificuldades, as nossas limitações. Que peçamos pelo nosso melhoramento moral em primeiro lugar, porque a gente pede, né? A gente pede muito. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com as coisas da matéria e a gente se esquece de nós como espírito. Então, o que eu preciso? Qual que é a minha real necessidade? É um carro novo? Um celular novo? Mudar de emprego? Será que essa é a minha real necessidade? Então, nós precisamos ainda pedir, buscar essa clareza para sabermos o que é melhor para nós, correr atrás do que achamos ser melhor, mas sempre pedindo isso ao Pai, né? Que nos conceda o melhor. Que oremos não só nos momentos de dificuldade, de sofrimento, que também, infelizmente, é o mais comum na hora da dor, na hora da dificuldade, é a hora que a gente se aproxima mais de Deus, que a gente lembra mais de Deus. Mas que possamos lembrar o tempo todo, na hora da felicidade também, na hora das coisas boas e positivas da vida, ser gratos por tantas coisas boas e positivas que nós vivenciamos aqui neste mundo. E aí, eu gostaria de terminar a leitura, que essa leitura é chamada Alegria da Prece. É Santo Agostinho que nos fala. E ele nos diz assim: marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe orando é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes, que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós, também, orai com Cristo, levando sua cruz ao Gólgota do Calvário. Levai vossa cruz e sentireis as doces emoções que passaram em sua alma, embora carregado de um madeiro infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Eu acho que ele fala de uma maneira muito bonita e muito
poética, muito profunda, muito tudo, assim, é muito bonito, acho que a maneira que ele descreve as delícias que nós vivenciaremos quando aprendermos a orar e entrar nessa comunhão verdadeira com o nosso Criador. Eu acho que é um passo que nós ainda precisamos, né, vamos assim, desenvolver, porque eu acho que as nossas orações ainda são muito, como que eu vou dizer, imediatistas. A gente normalmente se preocupa muito mais com aqui, com agora e com o que eu estou necessitando hoje. E nos esquecemos que somos espíritos e que estamos caminhando aqui temporariamente e que estamos aqui com uma só finalidade: o progresso, a perfeição, o aperfeiçoamento moral. Né? Quando o Pai nos incitou a sermos perfeitos, Ele nos convidou a buscar nos corrigir, a buscar detectar essas nossas dificuldades, esses nossos vícios e, vagarosamente, mas numa luta contínua e diária, nos esforçarmos para deixá-los no passado, para caminharmos rumo a mundos que nós sequer imaginamos, mas com certeza, com o amparo de Deus e Jesus, conheceremos. Então essa era a missão da noite, trazer para vocês, né, um pouco desse capítulo, que é belíssimo, que merece sim ser estudado, né? É aquele livro de cabeceira que eu acho que todos os dias a gente pode abrir uma página e ler um pouquinho. E eu espero que vocês se sintam motivados a vir para os nossos grupos de estudo, para estudar um pouco mais, e também a pegar cada um desses capítulos, reler e estudar para o seu próprio engrandecimento. Que Jesus abençoe e nos ampare hoje e sempre. Meus irmãos, gostaria de ter sido convidada para fazer a prece final, porque a Carla foi esclarecedora do seu estudo e nos ensinou tudo. E eu não quero fazer feio aqui. Estou com medo de fazer feio. Então eu vou fazer somente em forma de gratidão a prece de Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muita paz, meus irmãos.